Boa noite, muito boa noite, povo de Deus, povo abençoado. Aqui estamos nós, mais um dia, né, que o Senhor nos concedeu. Tem um delayzinho, né? E vai aparecer para você aí agora a imagem. Estamos nós aqui mais um dia na presença de Deus, né? A palavra fala onde está 2 ou 3 reunidos no nome dele. Ele se faz presente, aqui nós estamos, né, para mais um podcast, mais uma programação aqui abençoada, aonde, né, iremos aprender um pouquinho mais da palavra. E assim como no podcast passado o pastor falou uma palavra que é destrinchar, olha eu mudando tudo aqui já, destrinchar, nós vamos destrinchar hoje, né, um tema, né, específico, né, que é o ID de Jesus, né? Nós vamos falar sobre esse assunto hoje, um tema muito interessante. E você que está do outro lado aí, não perde por assistir, por nos acompanhar e também compartilhar essa live. Compartilhe aí com sua família, com o grupo do WhatsApp da sua igreja, com o grupo da sua família e com todos aí que você acha que precisa saber ou precisa ouvir essa mensagem nessa noite. Então, desde já conto com a sua audiência, já conto com o seu compartilhamento aí, né? E vem para cá, vem nos ajudar nessa noite. Comenta também se você quiser deixar alguma pergunta específica aí dentro desse assunto, você pode ficar à vontade. Se quiser também deixar aí nos comentários de onde você está nos assistindo também, isso é muito importante para nós. Estaremos mandando um alô, um abraço aí para você, né? E espero que você seja abençoado por Deus nessa live, que eu tenho certeza que você já está sendo, né? E você vai ser ainda mais, porque hoje estamos aqui ao vivo mais uma vez com o nosso pastor Gilvan. Boa noite, meu jovem. A paz do Senhor. Boa noite, Lucas. A paz do Senhor, Lucas. A paz do Senhor, Moisés. A paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo aí. Eu louvo a Deus pela sua vida. Nós aqui novamente, né, para junto poder aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor. E o tema de hoje é o ID de Jesus. Vamos entender aqui hoje, nesse bate-papo, nessa conversa, sobre a importância de levar a palavra do Senhor. Fomos chamados com esse propósito e exercer o propósito. Que Deus continue nos abençoando, assim como o Lucas comentou. Tiver alguma pergunta, estamos à disposição aqui para junto aprender sobre a palavra de Deus. Amém? Boa noite, a paz do Senhor, Moisés. Seja bem-vindo mais uma vez. A paz do Senhor Jesus, Lucas. Muito obrigado também por ter abrido a porta mais uma vez aqui do estúdio, né, pastor? Sim. Para estarmos falando o que sabemos, né? É muita coisa, né? O que nós aprendemos, nós podemos passar adiante. Isso é que é importante. A paz do Senhor a todos também que estão aí. Como o Lucas falou, vocês não perdem por estar assistindo, porque coisas novas, né? Lucas, irão aprender através do pastor que está aqui do nosso lado. Nós. Entendeu? Então, que tiver dúvida aí, pergunta que o pastor... E Lucas, o menor é eu que de saber as coisas. Então, eu vou aprender também, vou aprender com... É isso aí, vamos aprender juntos, né? Isso. Hoje nós vamos aprender junto aqui, né? E eu quero começar aqui já através de um texto, né? Um texto que está lá em Mateus 10, mas eu vou ler só o primeiro aqui, que diz: E chamando os seus 12 discípulos, né, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Então, aqui já podemos ver, né, desde do início aqui, quando Jesus escolhe seus discípulos tal, e ali dá essa missão para poder ir fazer o ID, ele já deixa algo bem detalhado, né? Primeiro dando autoridade para eles, né? Poder expulsar espíritos imundos, né? Expulsar demônios e também curar, né? Além de expulsar o mal, né? Que são os espíritos imundos, que é né? Que a gente já conhece, já sabe quem é. E também a questão das enfermidades, né? Vamos começar por esse trecho, né? E depois a gente vai caminhando mais para frente, né? E de acordo com o que a gente for conversando aqui,
né? A autoridade que Jesus deu para esses discípulos aqui, né, é dada também hoje, pastor? Sim. Temos que entender o que é autoridade de autoritarismo, né? Isso. Que a gente vê muitas pessoas, às vezes, inclinando a voz, achando que aquilo ali é uma autoridade. E eu não estou dizendo que é errado, não. Aqui, cada um tem uma forma de ser, né? Existem pessoas que são mais expressivas, outros menos. A gente vê vários pastores famosos aí. O que eu não posso confundir é toda vez que eu elevo a minha voz um pouco mais, eu estou tendo autoridade. Isso. E às vezes a autoridade é só de levantar a mão sem falar nada, Deus já te deu autoridade. Então, a autoridade que Deus deu para os discípulos, ela deu continuidade. Todos aqueles que buscam a autoridade do céu vai ter. Só que quem deu foi Deus. Ou seja, não é mérito meu. Olha nós voltando de novo na graça aqui. Não é mérito meu. Ou seja, se Deus me deu autoridade para orar por alguém e essa pessoa foi curada de uma enfermidade, eu sou bom. Não. A glória de Deus que é boa. Eu apenas sou um instrumento usado por Deus. Então, Deus continua usando pessoas, continuará usando pessoas, mas entendendo que Ele que deu. Então, é sempre dele, é dele. E Moisés? A pergunta foi qual mesmo? Já ter? Essa autoridade que Jesus deu para os discípulos dele lá atrás, né? Ela é dada hoje também para as pessoas, essa mesma autoridade? Sim. Porque a Bíblia fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Então ele não mudou. O ser humano que muda, né? A forma de trabalho do ser humano. Mas a gente vê que tem ainda. A questão toda, o pessoal confunde às vezes autoridade, né? Recebe a autoridade e quer usar para outros fins, né, pastor? Sim. Porque o homem que mais teve autoridade na terra aqui foi Jesus Cristo, né? Criou o céu, criou a terra e desceu aqui. E em momento algum ele mostrou truculência na sua trajetória, né? Sempre manteve humilde e ensinou a humildade. Tem como ter autoridade e ser humilde, entendeu? Às vezes a pessoa confunde, aí tem autoridade, já não quer, igual nós costumamos brincar lá, né? Deixa subir para a cabeça, aí acabando se torna uma outra figura, né? Se transforma. Então a autoridade existe ainda, mas para aquele que busca, né? Tem que buscar. Para aquele que busca, Deus dá autoridade, sim, com certeza. É verdade. E assim como o nosso pastor falou, tem pessoas que acham que a autoridade está no tom de voz, né? No gritar. Tá no gritar, tá no você se expressar ali, até mesmo, eu vou falar a verdade aqui, até mesmo de cara feia, né? Não sorrir nem nada. Não, até mesmo de cara feia. Eu sou, não sei o quê. Acho que é pecado. Sorrir, acho que é pecado. Não, e às vezes até para falar uma certa palavra, né? Assim, em vez de orar pro irmão, eu oro pelo Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Eu oro em nome do Pai, que ele se nome do Filho. A gritaria, uma sopração no microfone. Que aí dá a entender que, né, na mente, a autoridade está no como eu vou falar, né, com a pessoa. Mas aí não é isso. A pessoa fala, Deus me usou como autoridade. Às vezes você se usou com autoridade. Isso. Emocionalismo. É verdade. E vemos muito isso acontecer hoje, nos dias de hoje, né? Até mesmo eu e Moisés, nós estamos bastante em várias igrejas aí para louvar a Deus e a gente se depara com várias situações, né? Que a gente fica assim, para quê? Né? Por que isso? Porque a gente sabe que quando Deus dá autoridade, igual para, não sei se eu não me engano foi Pedro ou foi Paulo, até a sombra, né? Até a sombra dele curava, né? Sem falar um A, sem falar nada. Então, quando Deus quer te usar, e outro, quando é Deus que está te usando, isso eu tenho, é claro que até a palavra fala, não é eu que vou falar que e Deus está me usando, não, é quem tem que ver. É outra pessoa Deus, que vai olhar para mim e falar, Deus testificar, realmente... Né? Testemunha, testificar do que Deus tem feito. Então, a gente vê isso acontecendo demais hoje, né? Mas a questão do ID não está também só aí, né? A gente lê um pouquinho mais para frente, o próprio Jesus, ele fala que não é em todo lugar, né, que a gente deve entrar, ele já determina ali, para não passar por tal estrada, para não entrar em tal cidade. Sim. Então Jesus vai orientando ali. E o que você acha dessa questão aí, que às vezes as pessoas, no meu entender, é tentar a Deus, porque tipo, a gente sabe que um certo lugar é perigoso, né? É perigoso, talvez tem troca de tiro, talvez tem outras coisas mais violentas ali acontecendo, e mesmo assim eu quero ir lá.
e alguém chega para mim e fala, rapaz, não vai não, porque lá o negócio é assim, 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 assim. E eu me encho da autoridade e vou. Isso é certo, pastor? Fala para nós. Qual seria a visão dele? Qual a sua visão Sim, sobre sim. isso? Vamos ser bem sinceros aqui. Se Deus mandou ir, você entra em qualquer lugar. Sim. Mas não é porque eu sirvo a Deus que eu vou entrar em qualquer lugar. Isso. É bem diferente. Deus que mandou, não, então eu vou fechar minha porta e ficar quietinho em casa. Sim. Eu acredito que quem está nos ouvindo aí já mudou de caminho, vou passar por aqui não. Eu já fiz isso várias vezes. Gente, Sim. isso aqui é perigoso, vou evitar isso aqui. Gente, você não pode estar provocando. Ou seja, é como se eu até entendo que alguém faça isso se ele dominar Deus. Sim. Eu vou passar, porque Deus Deus vai se virar e vai ter que colocar 15 anjos de cada lado. É a pessoa usando Deus. E no momento em que o homem consegue usar Deus, não é o mesmo Deus que nós servimos. Verdade. Então não dá para ser, ou seja, nós não podemos tentar Deus. Deus toca em nossos corações, o Senhor nos desperta para alguma coisa. Ah, mas o Senhor mandou eu entrar naquele local, naquela situação. Opa, é Deus que mandou. Você tem convicção de que foi Deus que mandou? Tenho, é certeza, então vai. Porque é algo atípico. Isso. Atípico. Agora, algo corriqueiro, costumeiro, não. A gente evita passar por esse caminho, evita andar esse horário, evita andar desse jeito, evita parar na rua, ficar conversando em qualquer lugar. Sim. Porque nós somos vulneráveis. Com certeza. Somos servos de um Deus vivo, mas somos limitados. Sim. Nós somos limitados. E por que aconteceu isso? Sou servo, eu oro, eu busco a Deus e faltou algo fantástico chamado vigilância. Verdade. Vigilância. Às vezes eu peco por faltar vigilância. Então, não dá para entrar em qualquer lugar, de jeito nenhum. É verdade, Moisés. Fala um pouquinho sobre isso daí. Pastor, acho que ele falou tudo. Ele falou tudo ali. É isso, concorda? Oh, Jesus. Porque tem pessoas, né? Eu já ouvi, eu sempre que eu gosto de falar o que a gente já viveu, né? Ou já ouviu pessoas falando, né? Que ainda mais, né? Não sou contra, né? Contra essas pessoas que sobem monte, né? Mas tem alguns que sobem lá e quando desce acha que Chega o ego. rapaz, inflado. e eles enchem a boca e falam, eu tô cheio de Deus aqui. Onde eu vou entrar agora, o diabo cai, não sei o que, entendeu? Então, eles, com essa autoridade... O né, autoritarismo. o autoritarismo que eles descem, né, do monte achando que está cheio da presença, acaba acontecendo, né, essa queda, né? Porque o inimigo pode usar esse próprio ego dele para derrubar ele. Porque é um ego. É um ego, isso aí. né? Então, só de Inflou, da pessoa inflou, fazer isso já está pecando, né? Agora, dentro desse assunto mesmo, eu gostaria de perguntar para Moisés aqui, a gente entrar nesse assunto, que é a questão, quando Deus manda, Jesus mandou, né, ir pregar o evangelho. Hoje tem muita gente que sai para pregar o evangelho e não sabe evangelizar o ímpio. Entendeu? A gente vê aí pessoas pregando no meio da rua, gritando, fazendo aquele negócio todo e tal. Mas a gente conhece um pouquinho, né? Claro que nós estamos aqui para aprender. Mas a gente conhece o mínimo, né? Um pouquinho da palavra. A gente sabe que até para você pregar palavras tem que ter uma sabedoria para chegar para alguém e falar de Deus, né? O que você acha, Moisés, de pessoas estar na rua gritando ali e querendo empurrar a palavra de qualquer maneira na mente das pessoas? O evangelista tem que existir, né? Sempre existiu, sempre terá que existir. Mas a forma não é o gritar, é o que tá gritando, né? Igual tem caso por aí, houve um caso de um camarada que morreu numa área que foi confrontar o Comando Vermelho. Entendeu? São pessoas que em vez de falar de Jesus, apontam o erro da pessoa. Entendeu? Muita gente confunde evangelismo com a vida errada da pessoa. Ou seja, pregando a vida errada da pessoa. Se Jesus entrou lá no prostíbulo, tinha um monte de mulher errada lá, mulher da vida. Qual momento ele falou do erro delas? Nenhum momento nenhum. Ele falou do filho pródigo, ensinou elas ali, ó, porque ele podia falar, sai dessa vida, mulher, tão vergonha essa cara sua, sai desse lugar, o que vocês estão fazendo aqui? Não, chegou lá, ensinou eles, não apontando hoje não. Você vê os pregadores, principalmente em algumas igrejas, tem gente que vem na igreja que faz isso, faz aquilo, entendeu? Não esqueceu de falar de Jesus. Entendeu? Tem gente que vem na igreja, mas fala mal do seu irmão. Aí fica apontando o erro da pessoa, tentando convencer a pessoa, falando o erro deles. Se o Espírito Santo não convencer, não é o erro da pessoa convencer.
Igual o irmão falou que uma pessoa chegou na igreja, vou lá na igreja para ouvir falar de Jesus. Chegou lá, o pregador tava descendo a ripa nos irmãos. Tem mal pagador, você paga o que você deve, meu irmão. Tem que pagar. E falando o erro do pessoal. Aí eu vim aqui para ouvir de Jesus, mas tá falando o erro das pessoas. Esse pessoal aqui tá igual eu. Aí ficou o culto inteirinho e não ouviu falar de Jesus. Ou seja, tem que evangelizar na rua, pode falar um tom mais alto? Pode, mas falar de Jesus, que é o evangelho que transforma o homem. Não é o defeito do homem, não. Porque o homem já está com defeito, ele sabe o defeito dele. Sim. Tem que apresentar a solução dele, que é Jesus Cristo. Entendeu? Sim, sim. Qual a sua opinião sobre isso, pastor? A forma das pessoas evangelizarem hoje. Quando eu aconselho casais, vou chegar nesse assunto com essa explicação. Quando eu aconselho casais que estão tendo conflito, né, na área da terapia familiar, ou psicanálise que a gente trabalha, casais ou pais, a primeira coisa que eu faço sentam para dialogar. Sim. Porque no momento que você senta, você quebra o bloqueio. Uhum. Ou seja, por mais que a pessoa esteja errado, sentado você percebe quando a gente está de pé, parece que a gente está todo armado. Uhum. Então a gente começa a gesticular mais. Quando a gente senta, a gente desarma, a gente consegue conversar melhor. Isso. Então, o que é isso? Talvez eu vou virar para um camarada que está com a vida toda errada. Se eu estiver em pé fala de autoridade, né? De autoridade por cima dele, ele pode estar errado, mas eu não consigo convencê-lo. Mas se eu sentar com ele e dialogar, eu posso falar as mesmas coisas com palavras diferentes e a lágrima vai descer. É verdade. Imagina eu falar bem assim, você está em pecado, você vai para o inferno. Uhum. Vou sentar com ele e dizer, rapaz, depois de sentado, você pode chamar o nome dele, rapaz, Jesus morreu por você, rapaz. O que você prefere, Jesus ou não Jesus? Eu nem falei de inferno, tá vendo? E a pessoa vai refletir, porque a gente precisa refletir. Sim. Então, ou seja, eu concordo que tem que existir o evangelismo, a Bíblia trata disso, sim, mas nós precisamos muito moderar a nossa fala. Hoje nós estamos reprimindo as pessoas. Sim. Que já vem aquele crente enjoado, aquele irmão chato, e vai ficar apontando meus erros, daqui a pouco eu vou falar que ele não paga as minhas contas, e a pessoa não está errada se ela falar isso não. Sim. Ela está certa. Uhum. Então existe forma de falar. Jesus nos deu estratégia de falar. O Lucas comentou, o Moisés comentou aqui, algo é bem louvável. Quando a gente vai observar a trajetória de Jesus por lugar que Jesus passou, só teve um episódio, nós vamos encontrar Jesus bravo de chicote. Porque ali foi um extremo, chegou a um extremo. Mas vamos ver Jesus passando em lugares, dormindo em residência, conversando com pessoas. E a fala de Jesus era, não chores. Tocava no esquife. E chegava até o homem que estava lá. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, me deixe que ele venha até mim. Jesus, em momento algum, apontou o dedo para ninguém. Ou seja, ele veio para que as pessoas enxergassem quem ele era e as pessoas quisessem seguir a ele. E aí nós somos o quê? Discípulos de Jesus. O nosso papel é fazer o quê? Fazer as pessoas enxergar quem Jesus é e as pessoas queiram seguir a Jesus. Eu preciso passar na rua e as pessoas precisam me ver e falar bem assim, eu quero ter o mesmo Jesus que Gilvan tem. Sim. Porque eu vejo paz nele, eu Sim. vejo o amor nele, eu vejo a graça nele, eu vejo a glória de Deus na vida dele, eu vejo isso. Agora vamos fazer o contrário. Eu não quero esse Jesus Gilvan, não, porque rapaz, vive gritando na rua com todo mundo, fala que todo mundo está indo para o inferno. Você percebe a diferença? Sim, então, dá para falar a mesma coisa usando palavras diferentes. E Jesus fez isso. E nós somos o quê? Discípulos de Jesus. E por que a gente não aprende com ele? Resumindo aqui, voltando àquele assunto que esse pastor fechado que a gente falou, isso está muito ligado ainda na antiga aliança. Os sacerdotes, o povo tinha medo deles. Lembra quando Deus mandou Samuel e ungir Davi? Olha lá, ungir Davi, lá na casa de Jessé, vai lá. Ele está indo pelo caminho tranquilo. De longe, Jessé viu ele. Tremeu. É de paz a sua vinda aqui? Ou seja, esse homem tem tanta autoridade de Deus que eu tenho medo dele ter vindo com sentença. Aí, às vezes, tem pastores que acham que tem tanta autoridade que ele já vai com sentença. Você vigia que Deus vai te pegar. Vai você também. Então você fala bem assim, o diabo está furioso com você. Glória a Deus que está. Né, rapaz? Glória a Deus, que bom que está. Se chegar ao ponto do diabo estar feliz com a pessoa, aí é o fim da picada, filho. Ei, rapaz. E é isso aí. Só estamos esquentando. Vamos ver quem chegou aí? Cadê? Pastor Gilvan, se quiser deixar um abraço aí para alguém que está ouvindo você aí. Estamos aqui. Acho que é Miss Elizabeth. É missionária Elizabeth. Ah, tá. Porque botou o MI aqui é de missionária. Missionária Elizabeth. Elizabeth, a paz do Senhor. Igreja, pura. Esse é meu pastor, falou aqui. A Lucineide Coelho, é a irmã de Moisés, também está aqui.
Benção. Aí botou boa noite, assim que Deus abençoe vocês. Edivaldo Neves está lá trabalhando, né? Tá trabalhando e tá aqui ligadinho na nossa programação. Que Deus abençoe. Edivaldo Neves, lá de Cariacica. Benção pura. Saudade de vocês dois. E o café. Tá querendo café. Café tá aqui, meu filho. Gente, vai compartilhando aí, vai compartilhando. Deixa Deus te usar nessa noite de hoje. Vamos lá. Deixa eu continuar lendo aqui. Permanecer nesse mesmo contexto aí. Que é no versículo 8, tá aqui. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Eita, glória. Esse de graça que recebeste aqui e de graça dai, aqui tá falando dos dons, né, pastor? Sim. Falando dos dons. E trazendo para os nossos dias de hoje aqui, a gente vê, né, que tem muitos hoje. Não sei qual é a sua opinião sobre isso, mas nós vamos entrar nesse assunto aqui agora. Mesmo? E tem muitos que cobram, né, para pregar, cobram para cantar, enfim. E em alguns lugares que a gente chega, quando a gente pede um valor da gasolina ali, alguma coisa assim, eles falam, que é isso, varão? De graça recebeste, de graça dai. Qual a sua opinião sobre isso? Eu entendo que nós não podemos mercatizar a fé. É de graça receber, de graça dar. Sim. Só que eu tenho que entender que eu estou tirando uma pessoa de uma residência, igual recentemente trouxemos um pastor de Cariacica para pregar, e tudo tem gasto, gente. Tudo tem gasto. Verdade. E é claro que talvez a pessoa não vai estipular uma oferta, mas por ela não ter estipulado uma oferta, eu vou fazer o quê? Vou dar um valor equivalente a uma passagem de ônibus para a pessoa. Então, nós como igreja, a intenção nossa, às vezes a pessoa não estipula e tem gente que estipula para abençoar o ministério dele. Só que a pessoa investiu em livros, ou seja, eu só chamei ele porque por trás antes de eu chamar ele, houve uma história de vida com Deus, história de oração e tal. Então eu estou chamando para que existisse uma diferença na mensagem cantada, na mensagem pregada. Talvez a pessoa não estipular, mas a igreja precisa sim estar ajudando. Precisa, no mínimo, a gasolina tem que dar. E uma oferta. A gente faz a questão de ter uma oferta porque a pessoa mudou a trajetória de vida dela. Há 2 horas de pregação. 2 horas de culto que a pessoa vai participar. Mas não é 2 horas de culto. É o tempo que a pessoa tirou para estudar. É o tempo que a pessoa se locomoveu para se arrumar para vir para a igreja. É o tempo que a pessoa voltou para casa. Ou seja, o dia dela foi ali. Sim. Então, ela veio para quê? Para abençoar a igreja. O papel da igreja é abençoar o obreiro. É abençoar o obreiro. Então, eu acho que sim. Um abençoando o outro e todo mundo seja abençoado. Com certeza. Porque a gente... eu toquei nesse assunto porque vários lugares que nós já fomos, né, a gente já passou por esse tipo de situação, né? Só que a gente acaba depois descobrindo, né, que o tempo é tudo, né? E que uns são abençoados e outros não. Né? Então, é como se tivesse uma categoria ali, né? Não, fulano eu vou abençoar, mas o outro pode vir, tem que vir de graça, porque de graça foi recebido, foi dado, de graça tem que dar. Então, eles usam sempre essa mensagem. Só que o fulano de tal ali, que talvez tenha um nome um pouquinho maior, cobra um valor... X e 10 vezes a mais do que a gente talvez estipulou para gasolina, né? Sim. E ele é mais... eles fazem cantina, vendem coisas e tal, para ofertar ou para pagar aquele valor que aquela pessoa pediu. E aí tá tudo bem. Mas, às vezes, para um levita ali que também, né, não estou querendo medir aqui, mas eu acho, né, se a gente for colocar na balança, o cantor tem mais custo do que um pregador, vamos dizer assim, porque o pregador, claro, ele fez a teologia, fez cursos e tal, mas tem coisa que você faz uma vez só e fica para vir só a vida toda, né? Já o cantor é todo mês. Tem que estar atualizando. Tá gravando um clipe, tem que gravar música nova, tem que fazer propaganda, tem que fazer um monte de coisa. Então o custo colocar na balança, o custo do cantor é maior, né? Então tem essa balança aí que pesa, mas às vezes só pesa para um lado, né? Aí o líder, ele observa mais um lado
E o outro fala, não, fulano é humilde, ele é isso, ele é aquilo. Sim. Vamos só abençoar ele com um cafezinho aí, já tá ótimo para ele. Mas fulano aqui, nós vamos fazer de tudo para trazer. Então, a seletividade. Isso. A gente vê essa diferença aí, né, Moisés? Sim, sim. Mas a diferença é quem atrai o público, na verdade. Essa diferença aí. Tem esse outro lado. É quem atrai. É que eles querem, né? Pessoas que atraem a um massa, evento, né? criar um evento, tem que chamar alguém de nome. Aí isso aí tem. Mas a questão toda, se colocar um evento com todo o pessoal do bairro, aí seria desonra, né? No caso. Tá faltando honrar. Porque às vezes a Bíblia fala que o que queira que faça com você, faça você primeiro. Entendeu? Você quer ser abençoado, abençoa alguém. Você quer respeitado, respeita alguém. Entendeu? É a verdadeira da empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Que hoje eu quero receber, mas e amanhã se eu tiver na condição de pagar? Será que eu vou pagar? Entendeu? Nós fazemos o nosso evento, não é gravando nós não, mas nós não se alegramos em deixar ninguém sair com a mão vazia. Nosso evento foi Caipira Gospel, agora é o evento Celebrar e Serra. Sempre, pelo menos a gasolina, tem que salvar, entendeu? Sim. Porque é o que a gente não pode fazer muito, mas é honrar. Porque se eu quero ser honrado, por que eu não vou honrar? Porque eu conheci pessoa que estava na posição de ser abençoado, reclamava que não era abençoado. Quando ele estava na posição de abençoar, aí já fechou a mão. Entendeu? Então, não se coloca no lugar do outro. Só quer receber. Vem a nós, né? Vem a nós. Vem a nós. Então, não é só falar, é praticar o que você quer. Entendeu? Isso. O que você quer fazer com você, faça com alguém. Entendeu? Então, se eu não chamar alguém, não dá pelo menos uma ofertinha de questão de gasolina, eu não estou honrando ele. É verdade. Desonra. Fazer o seu melhor na condição que você tem, né? Porque às vezes a gente quer fazer mais, fazer muito, né? O pouco que pode fazer já é algo, né? Com certeza. E voltando aqui ao mesmo versículo, capítulo, né, que eu estava lendo, no versículo 9 diz aqui, depois ele fala, né, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeis, de graça dai. Também ele deixou aqui, não possuas ouro, que é o que vai encaixar no que a gente está falando agora, não possuas ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento. Ou seja, se Jesus mandou os profetas ir e não levar nada, como que eles iam se alimentar, beber e se hospedar sem isso? Sim. Então aí já se encaixa na questão de que quem tem que abençoar... Não, que já é garantido lá na frente, vai ser garantido lá na frente. Isso, Então, trazendo para o nosso dia de hoje, então se Deus envia a nós, primeiro é porque, igual o senhor falou, ele já garantiu, vai que é certo, né? E, ao mesmo tempo, já deixa bem claro para nós que quem tem que abençoar com alimento, hospedagem, é quem vai receber a gente. Quem chama. É quem chama, hoje, né? É quem chama. Então, já fica isso bem explícito aqui na Bíblia, né? Na Bíblia. Na Bíblia. Na palavra. Na palavra. Então, e tem muitos que ainda levam isso para outra linha de raciocínio, de pensamento e tal. E eu creio que o irmão pensa dessa mesma forma, né? Dessa forma diferente, né? Igual a gente está falando aqui. Então, continuando aqui, só para a gente adiantar um pouquinho. E ainda Jesus continua falando, e em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retires, entendeu? Ou seja, a gente tem e não é qualquer lugar ainda, né? Nós temos que chegar no lugar e ver quem é. Como é que eu sei hoje, pastor, quem é digno? Fala para nós. Como é que eu sei quem é digno da gente, né, hospedar na casa deles? Mas, claro que hoje não vai ter essa questão de hospedagem, né? Hoje é totalmente diferente, né? Mudou, mas trazendo para o dia de hoje, como seria isso? Então, a convivência, ela é a melhor forma de conhecer a pessoa. Assim. Quando Jesus disse isso aí, e foi dito, vamos ver quem é digno. Há uma história, sobre a pessoa, há uma história de quem é a pessoa. E é claro que a gente convive com pessoas e às vezes eu quero te agradar e eu falo palavras que vai te agradar. E não necessariamente é a verdade que está em mim. O Lucas gosta de música,
Então, eu vou conversar com o Lucas sobre música. A área dele é mais sertaneja, então eu vou conversar com ele sobre isso. Olha como é que eu vou conseguir te agradar. Sim. Mas às vezes não é algo que eu gosto, ou seja, eu vou querer mentir para te manipular. Então, a convivência faz você falar, peraí, Givão mentiu para mim. Givão falou isso, isso e isso, mas eu fui ver a história dele, ou seja, ele não é digno disso, não. Então, hoje em dia, a vigilância ela é fundamental em tudo. Sim. Porque tem pessoas que querem nos atrair de qualquer forma, forma. Então, quando Jesus falou que nós temos que ir, nós vamos ficar, foi dito aí, hospedar o tempo que for preciso e aquela pessoa vai te honrar. Havia uma história em vilarejo, ou seja, eu chegava num lugar e todo mundo sabia quem era todo mundo naquela casa. Ou Lucas entrou na casa de uma pessoa digna. Mas por que Lucas entrou na casa de uma pessoa digna? Como é que Lucas sabia que ele era digno? Porque Lucas veio lá para cá e já sabe a história dessa pessoa. Olha aí um homem de Deus, olha ali uma mulher de Deus. Agora você imagina, eu já vi isso acontecendo, de alguém dizer o seguinte, eu não tenho coragem de entrar nessa igreja enquanto esse diácono for dessa igreja. Porque, queira ou não, eu falo muito isso, e é uma verdade, queira ou não, você é visto pela comunidade. Que tem gente que nunca falou um oi com você. Verdade. Mas sabe quem é você. Sabe quem é. Quando o pessoal chega para entregar a mercadoria, alguém sabe quem é Lucas? É esse aqui. Nunca falou um oi com você, nunca te deu bom dia, passa de carro, mas sabe quem é você. Ah, não, ele é evangélico. Aí ele faz isso, sabe? Não adianta que sabe. Então, ou seja, não adianta a gente falar, eu estou escondido. Ninguém está escondido. Então, quem é digno? E o Senhor, e o Espírito Santo do Senhor também, ele não nos deixa enganado. Ou seja, se nós estivermos em Cristo e Cristo estiver em nós, o Espírito Santo do Senhor nos incomoda. Ou seja, nós sabemos até onde nós temos que ir. Então, por isso que a palavra do Senhor diz, tem que ir até esse local, essa pessoa vai me bancar, ou seja, eu convidei alguém para vir, vai ficar 10 dias aqui. É de responsabilidade minha que essa pessoa fique 10 dias aqui, onde ela tem local para dormir, local para almoçar, local para jantar, local para tomar café. É o que está dizendo a Bíblia, o tempo for preciso. Sim. Ou seja, mas na casa de quem vai ficar? De uma pessoa digna, pessoa justa. E quem é essa pessoa? Essa pessoa é a mesma que a sociedade enxerga isso dela. Isso. E a sociedade enxerga. Agora você explicou. Enxerga. Não é só você, né? Mas a sociedade, né? É exatamente a sociedade que enxerga tudo isso. Enxerga, né? E vai saber que aquela pessoa é digna ou não, né? É de exemplo, tem um bom testemunho ali, né? Que até mesmo para ganhar até as almas depois vai ficar até mais fácil um pouquinho, né? Porque o quê? Se tá ali é porque é homem de Deus, né? Você vê onde Jesus entrou na casa de Zaqueu? Jesus entrou na casa de Zaqueu, pessoal. Meu Deus, Jesus está entrando na casa de Zaqueu, que esse camarada aí e tal. É que eles não sabiam que Deus conhecia o coração de Zaqueu, né? O Zaqueu que eles conheciam, Jesus ia mudar o coração deles. Então, houve uma mudança ali. Então, olha só como é que o pessoal repreendeu, ou seja, julgou Jesus pela atitude. Sim. Jesus, na verdade, aquela alma valia muito para Jesus, né? Então, Jesus falou, vale a pena arriscar, vale a pena entrar aqui, porque eu vou mudar. E sabemos hoje, né, Moisés, que tem um detalhe, né? Que a gente está lendo aqui Mateus 10, né? Mas hoje, né, assim como foi dito já, mas eu vou um pouquinho além, infelizmente não é todo mundo que se diz profeta que a gente tem que acolher na nossa casa, né? Porque, infelizmente, hoje tem muita gente usando, né, o nome de Cristo para tentar fazer o mal. Sim. Infelizmente, para fazer o mal contra as pessoas. Tem pessoas que já vêm com mal intenção na questão de usar o nome de Deus para tirar dinheiro de você, né? Eu já conheci casos de que pessoas... fulano amanhã vai estar aqui no bairro e é R$50 para ele fazer uma oração, pode expulsar tudo. O que tiver na sua casa oração de ruim, poderosa. A oração é poderosa. Oração R$50, oração forte. E, enfim, o que você tiver, de macumba, o que tiver lá, o homem entra e expulsa tudo. Mas R$50 para a oração dele. Fazia, gente, tinha caderno com um monte de endereço que tinha que passar lá e as pessoas pagavam para isso, entendeu? Então, infelizmente, tem muitas pessoas usando o nome de Deus para isso. E aí, Moisés, fala um pouco sobre isso aí. Sobre comercializar a fé? Isso, pessoas que estão comercializando a fé, usando o nome de Jesus e também entrando naquele outro detalhe de que não é todo mundo hoje que a gente pode colocar dentro da nossa casa só porque está dizendo que é pregador do evangelho e está aí para trazer a mensagem ou para orar ou para fazer alguma coisa no nome de Jesus. Sim, vou começar por essa última, depois eu respondo a anterior. Sobre usar o nome de Deus, né? Igual você falou, pessoas que usam o nome de Deus para fazer maldade, atrocidade. No jornal tinha aparecido
acho que mês passado, retrasado, sei lá, um pastor, uma família inteira que estava tomando conta da igreja, estava mexendo arma pesada na igreja. Ou seja, o pessoal estava lá, né? Sim. Ou seja, não é só retirar o dinheiro do povo, era coisas piores acontecendo. Então isso acontece, né? Na Bíblia tá tudo isso aí, ninguém vai pegar de surpresa, né? Ah, meu Deus, por que tá acontecendo isso? Ninguém tá pego de surpresa. Na Bíblia já falou as coisas ruins que ia acontecer. Então é isso que acontece, mas aí daquele que provém o escândalo, né? E respondendo a outra parte, não é digno, também, o pastor falou muito bonito. E também no meu pensar também seria o digno na questão de chamar a pessoa. Aconteceu isso com a gente, porque nós tem 3 anos de carreira, né? Vai para 4 anos. Vai fazer 4 agora. Mas parece que nós temos 10, porque nós vimos muita coisa. Então nós já chegou no lugar que o irmão fala, não posso abençoar, meu irmão, aqui na igreja é muito fraquinha. Chegou lá, estava lotado. E teve um cantor de nome lá que foi pago. E não adianta mentir. Vai falar, uma hora vai tropeçar quem anda com a mentira, uma hora tropeça na verdade. Entendeu? A verdade aparece. Então a gente ficou sabendo que não tinha para nós, mas para a pessoa teve. Então isso aí para mim é desonra. Sim. Entendeu? Porque honrou um, não honrou o outro. Então não é honroso nós ir lá mais. Eu não vejo uma honra nós voltar lá. Entendeu? Se a pessoa mentiu, foi mentira. Mentiu para nós. Para que mentir? Né? Não precisa. Ou seja, fazendo a obra de Deus, mentindo e desonrando. Entendeu? Isso eu acho que não desonra para nós ir lá. Com certeza. Creio que seja isso. E querendo ou não, né, ao mesmo tempo mostrou para nós, quem era. Quando a gente descobre a verdade, a gente já vê que aquela pessoa, rapaz, a gente imaginava uma coisa, né? Mas é outra. E infelizmente é outra, né? Porque mente às vezes só por questões financeiras, né? Tudo é conversado hoje. Se você não tem condições, chega, irmão, eu tô fazendo assim, 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 não posso te dar tanto, não posso te ajudar na gasolina, mas eu posso fazer isso por você, tá bom? Você aceita, né? Irmão, não tem como fazer, te dar tal coisa, porque a gente está querendo aqui, que é a nossa vontade de trazer fulano de tal, né? Tipo isso. Sim. Então já ia ficar algo mais claro, mais... Sim, é porque a pessoa usa a Bíblia aí também, esses mesmos tais que arrecada dinheiro, usa a Bíblia e fala por amor, né? Por amor, tem que fazer a obra por amor, Adorar, você está cobrando para adorar? Não, adorar eu adoro em casa. Adorar eu adoro no serviço, adorar eu adoro na estrada. Adorar eu adoro em qualquer lugar, não tem um lugar fixo para adoração. Se a gente vai lá é para apresentar o trabalho que a gente tem, e adorar também, é claro, né? Com certeza. Mas o adorar por adorar, adora em casa. Entendeu? Tem toda a locomoção, então tem um gasto, não é o serviço saiu do nada, a canção nasceu do além. Não, teve um estúdio ali que não fez por amor, teve que pagar o estúdio. Teve um clipe também que não fez por amor. Teve o carro também que é gasolina, o carro não vai por amor, ele bebe gasolina. Entendeu? Tem um conceito, então tem tudo, tem um despesa, entendeu? Tem que ser pensado e tem que ter consciência, né? Verdade. E é isso aí, vamos ver quem chegou mais aqui, vamos ver. Lucineide Coelho está aqui nos acompanhando, né? O pessoal hoje tá meio sumido, pai. Mas tem gente aí que não tá comentando, mas tudo bem. Compartilhe aí. O importante é você estar ouvindo aí nessa noite a palavra e aprendendo com a gente aqui, né? Estamos falando sobre o ID de Jesus, né? Eu tô lendo aqui Mateus 10, né? Se quiser acompanhar aí na sua casa. Agora eu vou pro verso 13. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Né? Aqui vocês já explicaram já como é que funciona essa questão aí. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para os pais de Sodoma e Gomorra. País? Eu acho que é país. Tá aqui, o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Ou seja, pastor,
tem muitas pessoas que às vezes ele vai pregar para alguém não quer ouvir a palavra, e eles acabam querendo até mesmo discutir com a pessoa. Não, mas você tem que ouvir, tal, forçar, sendo que a Bíblia está dizendo ao contrário. E aí? Posso falar? Eu entendo o seguinte, é tão simples, é o meu ver. É tão simples entender o ID de Jesus, é tão simples. Né? Se a gente pegar assim, eu vou pegar essa frase que Jesus falou e vou colocar ela em prática. Agora eu vou pegar isso aqui e vou colocar ela em prática. Eu não vou obrigar ninguém a nada. Né? Eu não vou ameaçar ninguém a nada. Eu não vou julgar ninguém a nada, porque a Bíblia fala, Jesus não nos colocou como juiz, nós não somos juízes de ninguém. Sim, verdade. Então, só de eu pegar a Bíblia, é claro que existe na palavra de Deus atitudes que para nós, como cristão lúcido, nós sabemos se é de Deus ou se não é de Deus. Uhum. Nós sabemos que há práticas que são demoníacas. Nós sabemos que há práticas que são mundanas. Nós sabemos de tudo isso. Sim. Mas não cabe a nós julgar, de apontar o dedo, de fazer aquilo. Então, quando eu pego isso aqui, ensino a palavra de Deus como Jesus nos ensinou a fazer, nós conseguimos atrair muito mais pessoas para a gente do que repelir, né? Do que expulsar essa pessoa. Com certeza. Porque existe uma, por exemplo, a palavra id, ela tem no original também indo. Uhum. Aí, beleza, porque existem várias ramificações da transliteração da palavra. O id é indo. O indo, ele é uma sequência de por onde eu passar. Ou seja, se a gente for estudar bem a palavra ide, por onde eu passar, ou por onde eu estiver indo, eu estou evangelizando. Estou evangelizando na vestimenta, estou evangelizando em silêncio, estou evangelizando conversando com alguém, estou evangelizando. Isso é evangelizar. Sim. Só que tem pessoas que vivem uma vida de qualquer maneira, e fala, agora baixou em mim o espírito da evangelização, agora terra, tá daqui, acabou aquilo ali, ele pode xingar, ele pode, ou seja, ele é um id pontual, ele pega um momento pontual e ele é. Uhum. Não, gente, o id é desde o momento que você sai de casa. Você sai de casa como profissional, para ir trabalhar na empresa onde você trabalha, mas você está indo como luz do mundo. Isso. É a luz do mundo, o mundo tem que te ver como luz. Então, como é que eu vou pregar, usar de autoridade, sendo que as pessoas têm que me ver andando e ver Jesus em mim? E nós não vamos, voltando ao que eu falei atrás, nós não vamos ver um Jesus arrogante, um Jesus brigão, nós não vamos ver isso. Nós vamos ver um Jesus dizendo, aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Jesus me chama para ser manso, Jesus me chama para ser humilde, porque ele diz que eu tenho que aprender dele. Uhum. Então, toda arrogância não vem de Jesus, toda agressividade não vem de Jesus. Sim. Viu como é que às vezes é tão simples pegar a Bíblia e passar para frente? Né? Não é difícil. Só que nós viemos de um contexto, não sei, uma repetição, que a gente acaba vendo coisas acontecendo que fala, Deus não está num negócio desse. Uhum. O diabo também não está. Então é a pessoa mesmo. É a pessoa mesmo. A pessoa está usando ela mesma. É isso aí, Moisés. Sim, com certeza. O pastor falou ali, eu estava aqui meditando aqui. Por isso que eu gosto que ele fala primeiro, que eu vou encaixando as peças aqui e cumprimento. Depois a gente inverte aqui. Não inverte não, em nome de Jesus. A minha atrapalha. Atrapalha meu raciocínio. Que o id, igual ele falou ali, o id é ida, né? Então, não é só sair para o mundo afora. Porque o id é o vizinho seu que está do seu lado ali. Você está fazendo o id na sua forma de agir. O id é no trabalho, seu colega de trabalho vai ver. Então, o id é em todo lado, como ele falou. Igual aquela história que eu falei da mulher estava lendo um livro, que era a vida da pessoa. Então, a mulher ali estava fazendo o id. Isso. Entendeu? É o comportamento dela. Então, muitas das vezes, o seu vizinho vê você na discussão. Porque tem gente velha de igreja que não tem paciência, não tem amor, nervoso, estoura, igual um container de gasolina, qualquer coisa explode. Verdade. Entendeu? Então, a pessoa, se não aprender com Jesus, não aprende com mais ninguém. Verdade. Entendeu? O amor, a paciência, tem exceção naquela vez lá que desceu o chicote, mas a paciência... Bem atípico, né? Então,
Então, ele tem que ser esses atributos, igual eu comentei com o Lucas. O sobrinho tinha perguntado, como é que o Noé colocou o leão dentro da arca, aquele nervoso, aquele feroz, que comeu o quê? Eu disse, não, o leão entrou calminho, porque a natureza do leão ficou lá de fora. Aí ele não entrou com a natureza dele, senão ia fazer a arruaça. Então, o cristão, quando ele recebe Jesus, ele entra na arca, que Jesus fez uma comparação. Então, a arca é Jesus. Então, a natureza do homem tem que ficar lá de fora. Se não ficou lá de fora, não aprendeu com Jesus. Se não está com Jesus, infelizmente é impossível fazer o ID. Porque não vai estar as características de Jesus nele. Agora eu vou usar uma fala sua, tá? Aproveitando o gancho aqui. Agora é minha vez. E a natureza do homem não morre, não. Não. Morre não. Ela é mortizada. Mas está ali dentro, pronta para sair. Verdade. Então, se não existir uma vigilância eterna, por isso tem gente que está na igreja e fala bem assim, se esse homem me pegasse na época que eu não era crente, ele ia ver. Olha o velho homem gritando lá dentro, deixa eu sair. Porque a natureza do homem, ela está ali, agarrada ali, até porque se Deus resolvesse tirar, nós já éramos querubim, pronto, com a asa prontinha para voar. Também. Não, gente. E a nossa guerra, ela é contínua. Ou seja, você tem suas guerras diárias, você tem a sua, eu tenho a minha, todos vocês estão nos ouvindo também têm a sua. A tua guerra é diária. Às vezes eu vejo uma pessoa na rua, eu não sei nada da vida dela. Mas quando ela começa a falar, às vezes eu choro. Porque eu tenho um sorriso tão bonito, uma pessoa tão simpática, parece que nem problema ela tem. Aí quando você vai ver, está com problema em casa, problema no trabalho, está com problemas aqui, fala, gente, mas como? Verdade. E esse sorriso é o quê? É o que Jesus faz comigo, é o que Jesus faz com a gente. Ou seja, como é que está amortizando o eu sendo amortizado a cada dia. Então isso é o ID de Senhor Jesus, é pegar o Senhor, aplicar primeiro em nós. Verdade. Primeiro eu pego o Senhor, aplico em mim e apresento para o outro. Não tem como eu te apresentar algo que eu não tenho. Verdade. Vou te convidar para ir na sua casa, para ir lá em casa, falo, vou te dar uma Coca-Cola aqui agora. Aí eu vou e pego um Guaraná, cadê a Coca? Eu não tenho. Então, como eu vou te oferecer uma coisa que eu não tenho? Agora eu quero te oferecer Jesus. Mas para eu te oferecer, primeiro eu tenho que interiorizar Jesus. Como? A mansidão, a humildade, a bonância, a paz, a justiça, tudo de Jesus tem que estar em mim para depois eu apresentar para o outro. Igual eu brinco muito e falo, sinônimo de salvação na Bíblia. O que é salvação na Bíblia? É falar línguas estranhas? É sapatear? Não. Sinônimo de salvação. Porque a Bíblia fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, de nada valeria. Então não adianta falar língua estranha e não ter amor. Então, sinônimo de salvação na Bíblia é Gálatas capítulo 5, que fala sobre o fruto do Espírito. Então, primeiro eu tenho que ter o fruto do Espírito para depois te apresentar, para depois apresentar para você esse fruto do Espírito. Então, isso é sinônimo, ou seja, mesmo em meio aos problemas, você ser perseverante, aguardar o momento certo. Então, isso é aguardar no Senhor. Então, é fácil servir a Deus? Não, mas é prazeroso. Porque é a presença dele continuamente conosco. Isso é levar a palavra dele. Benção pura, sem mistura. E tudo que o senhor falou agora aí vai complementar na passagem. Na passagem que eu ia ler aqui agora. Aqui, ó. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Olha. O que seria isso? É isso que você acabou de dizer. Exatamente. Agora. Nesse momento eu vou atuar como uma serpente, vou ser mais astuto. Não, agora nesse momento agora é hora de mansidão, de paz. Então é isso. Alguns falam, né? Jesus, ele é o leão da tribo de Judá quando precisa ser o leão da tribo de Judá. Mas ele é o cordeiro que morreu quando precisar ser o cordeiro. Então, ou seja, em que momento Jesus está agindo em nossas vidas? Isso aí também, é a gente. Verdade. Precisa estar prudente, mas tem que estar manso. Tem que estar manso. Porque se Jesus pediu para ser assim, né? É porque é dessa forma que eles iriam fazer a diferença por onde passasse, né? E com certeza o testemunho deles seria até mais vistos, né? Vamos dizer assim. O cara ali tá fazendo isso, mas o cara é tranquilinho, né? Calminho, o homem é bom. E fala bonito. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Isso aqui já deixou bem explicado, porque estamos sujeitos, né? Sim. Assim como os antepassados, na verdade, foram açoitados, pedrejados e tal. Hoje nós estamos sujeitos a isso também. Eu quero entrar nesse assunto porque muitas pessoas que pregam a palavra hoje,
elas acham que por estar falando, estar fazendo a vontade de Deus, estar pregando, estar evangelizando, estar cantando, a vida vai ser só um mar de rosas, né, Moisés? Sim. Mas na prática não é isso, né, mano? Não é só porque nós fomos enviados, só porque está sendo usado por Deus para levar a mensagem, que tudo vai ser um mar de rosa na nossa vida, não, né, pastor? Quem dera, se fosse, quem dera, se fosse, mas não é mesmo. Só levamos a palavra, só anunciamos o evangelho através da palavra pregada, né? Ou a palavra cantando, né? Hernandes Dias Lopes fala sobre isso, né? O louvor é uma teologia cantada, ou seja, é a palavra de Deus sendo cantada. Sim. Então, ou seja, não é porque você está levando que você está imune ou que você não tem problema. Tem pessoas que estão cantando em um púlpito, em um palanque, em um altar, mas com o coração dilacerado. Mas por que ele está cantando, então? Porque no íntimo do coração dele, ele está dizendo para ele mesmo, eu sei em quem eu tenho crido. Verdade. E isso que é interessante, ou seja, eu estou passando, é o processo de passar, né? Eu estou passando, mas eu sei em quem eu tenho crido, e em breve ele se levantará a meu favor. Então, isso é que é interessante. Estou pregando, mas parece que o meu mundo caiu. Mas maior do que o meu mundo é Deus que eu sirvo. Então, é nele que eu estou sendo sustentado. Então, isso aí eu acho que já traz para a gente uma esperança fantástica para as nossas vidas. Sim, já ouvi pregadora, uma pregadora falando que ela pregava a mensagem da palavra, saía para muitos lugares para pregar, e um dia apareceu uma enfermidade no corpo dela, né? E ela pegou e falou, irmãos, eu me enchi de Deus na autoridade, botei Jesus contra a parede. Paredona. E falei, Jesus, eu não aceito isso. Tadinho de Jesus. Eu determino. Eu decreto. Eu determino. Rapaz, então, a minha cura. aí você vê, rapaz, que essa pessoa teve essa força, essa autoridade, né? De pegar Jesus, colocar em contra a parede, o que ela pode fazer mais, né? A quarta pessoa celestial. Oh, Jesus. Então a gente vê aí a falta, né, de sabedoria às vezes, porque a gente só quer aceitar o que é bom, só o que é mel, né? Mas esquece que né, o próprio Jesus mesmo falou que no mundo a gente ia ter aflições, né? Exatamente. Então estamos sujeitos, enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos a enfermidades, né, a acidentes, as coisas naturais da terra, né? Vamos dizer assim. Então, fala um pouquinho sobre isso, Moisés. Hoje em dia, principalmente nós estamos atravessando uma era aí que eu vou te falar, o ser humano está a cada dia difícil de se compreender, né? E a paciência. Agora o pastor falou lá do velho homem, né? Que ele falou que tem que ter cuidado, que ele está dentro da pessoa, então qualquer momento pode explodir. Porque às vezes a pessoa está na igreja, às vezes é batizado do Espírito Santo, mas não é cheio de Espírito Santo e batizado. Que o cheio ele tem os frutos, entendeu? O fruto dele é autocontrole, é domínio próprio. Então, se a pessoa não tiver isso, o velho homem ele volta. O velho homem volta, porque não vai controlar o nervosismo. Que Jesus falou, vai ficar irado, mas não pecar, né? Então tem que ser ficar irado. Que momento você não vai irar numa vida, moço? Né? Na igreja, alguma coisa, alguém. Então, uma hora ou outra você vai ficar com a ira. Verdade. Mas agora o que vai mudar é a forma que você vai se comportar perante a alguma coisa. Entendeu? Então, o fruto do Espírito ele faz isso. Ele dá amor na pessoa, então ele tem domínio próprio, ele tem autocontrole. Então, quando vem a enfermidade na vida de alguém, na casa, e é difícil, não é fácil não, moço. Enfermidade assola um filho, assola um parente, entendeu? Isso aí arrebenta a pessoa. Mas a pessoa tem que ter o autocontrole ali. Porque senão ele vai blasfemar contra Deus, vai irar contra Deus, então vai ter uns que saem até da igreja. Deus não fez algo para ele que ele queria, pega e sai da igreja. Então está atrelado ao que Deus vai fazer, não o que Deus é na essência dele. Então hoje está vendo muito isso. Infelizmente algumas pessoas já vai para a igreja já procurando algo, né? Igual tem uns hinos aí, tem uns hinos aí que fala, vou buscar meu milagre, eu vou buscar meu milagre. Não, tem que ir para a igreja para adorar. Se o milagre chegar, vai ser consequência da adoração dele, que ele veio fazer. Não, porque vai pro interesse. Verdade. De algo de Deus pode fazer. Peraí, você vai adorar Deus. Deus está lá, você me adora porque quer ou porque tá com interesse. Verdade. Entendeu? Então, hoje tá muito isso aí, é uma moeda de troca, né? Se Deus fazer, eu vou
para a igreja. Se Deus não fazer, que eu já vi isso, aconteceu isso na congregação que eu estava, um senhor faleceu já, fala na vida e fala na morte. Vou fazer a campanha aqui, se Deus não falar, não realizar nada, eu saio daqui. Saiu da igreja. Deus não cumpriu com a palavra. Deus não fez, não, moço. Porque, igual você falou, a mulher colocou Deus contra a parede. Não tem parede. Não existe parede do tamanho de Deus. E a pessoa também jamais vai conseguir colocar Deus contra a parede. Então, praticamente, no figurativo, ele quis colocar Deus contra a parede. Sim. Para Deus, forçando Deus a fazer algo. Verdade. Entendeu? Então, Deus não trabalha por impulso. Deus, oh meu Deus, nada segura Deus não, moço. Deus faz na hora que Ele quer, quando Ele quer, e se fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Nada tira a posição dele. E eu já vi também ao contrário nessa mensagem, essa palavra que você acabou de falar aí. Eu já vi também pastores passando revelação e falando: se Deus não fizer, eu paro de pregar a palavra. Aí. Ou seja, então, já é tentando também forçar Deus a fazer algo. Deus vai fazer, Deus vai, eu vou fazer, senão não vai sair. Deus vai perder Deus o quê, moço? Quem perde é nós. Quem perde é quem não vai. Eu até entendo que talvez antigamente as pessoas fizessem isso, eu até entendo. E usando até a Bíblia para isso, né, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, eu acho até entendo. Mas nós estamos vivendo em uma época onde a tecnologia nos ajudou muito. Com certeza. Ou seja, eu não preciso nem de uma igreja para ouvir uma pregação, embora não aconselho não ir, eu prefiro que todos vão, é uma forma de viver entre irmãos, mas você consegue entender da Bíblia de uma facilidade muito grande. Sim. Aí a pessoa pega e falava antigamente, antigamente falava muito mais, eu coloquei Deus contra a parede. E Deus não leva em tempo da ignorância, não leva em conta Deus isso. Deus não dá ouvido a frase tola, né? A palavra do tolo. Agora, nos dias de hoje, você pegar um pastor que se diz renomado, que você diz que tem agendas, que você diz que tem isso, então, ou seja, a pessoa tem um certo estudo ou uma certa maldade. Também. E ela dizendo, se Deus não fizer, eu saio dessa igreja. Se Deus não fizer, eu paro de pregar. Se Deus não fizer, então não foi Deus que falou comigo. Acho que essa seria mais louvável, essa. Se Deus não fizer, porque Deus não falou comigo. Falou. Então, vamos ver. Então, talvez não foi mesmo, não. Foi você ou foi o outro. Não fala isso por causa da humildade. Não tem humildade. Não tem humildade, verdade. Rapaz, e assim nós vamos caminhando, rapaz. Eu vou mandar um abraço pro minha esposa que tá ligadinha lá, meu filho, Victor Gabriel, que também tá ligadinho lá, rapaz. Deus te abençoe, meu filho, Deus continue abençoando sua vida. Pastor também quiser mandar um alô aí, um abraço para alguém. Aproveitar esse momento, mandar um abraço para os irmãos da igreja lá, bastante pessoas estão nos assistindo, que Deus abençoe a tua vida. Minha esposa, creio que está assistindo, semana passada ela conseguiu. Então, eu acredito que ela está lá também assistindo. Deus abençoe. Minha amore, Heloísa. Deus abençoe sua vida. Todos sejam abençoados. Alguns amigos que estão aqui, acredito não, eu vi que Laércio estava aqui também, lá de Campinho da Serra. Meu amigão, Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família e teus projetos. Amém. É isso aí, vamos à continuidade, né? A hora voa. Rapaz, 9h20 já da noite. Ah, meu Deus. Quando o assunto tá bom, né? Voa. Vou continuar lendo o texto aqui, né? E eu quero desde já dizer, né? Porque quando Deus envia a gente é porque já está tudo garantido e Ele vai prover, né? Independente, né? Que talvez não vai ser da forma que a gente está esperando. É verdade. Talvez se a gente não esperava acontecer algo no meio do caminho, no meio da caminhada, mas independente do que acontecer, eu tenho certeza que Deus sempre tem uma saída para cada um de nós, né? E aqui no versículo 17 tem: acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão, isso aqui é o que eu li aquela hora, vos entregarão a sinédrio e tal, e vos açoitarão nas suas sinagogas. E no 18 tem: e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando, aí aqui que entra, mas quando vos entregarem, não vos ceder cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai
é que falará em vós. Olha só coisa linda, né? Pegando uma fala sua da semana Olha passada só. aí, ó. Da semana bem-aventurado sois vós, né? Ou seja, eu fui levado por que motivo? Por causa do evangelho ou por débito meu? Né? Aí, ó. Aquela fala sua da semana passada. Sim. Então, se foi por causa do evangelho de Cristo, olha Cristo garantindo, pode ficar tranquilo. Né? Ah, eles vão te levar até lá os governadores, vão te julgar, mas pode ficar tranquilo. Eu falarei por vós, ou seja, é nós ser instrumento de Deus. Sim. Nesse momento. Senhor, eu estou me levando por causa do Senhor. Isso. O Senhor agora é o nome do Senhor que eu tenho empregado, e aí, como é que vai ser? Deus está dizendo na Bíblia, pode ficar tranquilo, eu falarei por vós. E aí a pessoa sai de lá falando o quê? Gente, eu falei aquilo que nem imaginei que eu fosse falar. Verdade. Não foi eu que falei, não. A Bíblia fala que o Espírito Santo o quê? Te fará lembrar. Ou seja, eu verbalizo aquilo que o Espírito Santo coloca aqui, ó. É isso agora, é isso agora. Ponto e vírgula aqui, ó. Agora pode falar isso aqui. Agora calareis. Segura agora. Vale a pena ou não vale a pena estar com Cristo? Pois é, aí foi o que eu disse também, logo no início. Às vezes não vai ser do jeito que a gente está querendo. Por exemplo, não, se Deus mandou ir, Deus vai garantir tudo. Mas às vezes nós vamos passar por uma situação até ruim, né? Fala, Senhor, por que eu estou passando isso? Eu acho que quase nunca é do jeito que a gente quer. Nunca. Eu acho que você nunca faz os traços, os caminhos, você faz seus planos, mas Deus já tinha arquitetado tudo. Então, acho que eu fiz um plano para passar por esse caminho. Mas Deus fala, mas não é esse o caminho. Verdade. Eu quero te abençoar, te fortalecer, mas é esse o caminho. Esse é o caminho. Aí você fala, eu estou todo frustrado, me decepcionei. Aí no final você vê a glória de Deus. Aí que você faz o quê? Me perdoa, Senhor. Eu estou com vergonha do Senhor agora. Verdade. Porque o caminho de Deus é bem melhor do que o nosso. Agora, já pensou se Jesus falasse para os discípulos dele, né? Como seria a morte de cada um? Você acha que eles iriam até o fim, Moisés? Com certeza não. Na verdade, Jesus deixou tipo um spoiler ali, né? Vocês serão odiados por todo mundo por causa do meu nome. Isso aí já teve uma noção mais ou menos, né? A noção que ia morrer, porque o mestre morreu. Isso. Porque se o mestre morreu, quem não vai morrer, moço? Né? Se ele viu o mestre, igual o Pedro lá, o pessoal critica o Pedro, né? Mas qualquer um de nós, moço, na hora do medo ali, poderia fazer a mesma coisa que Pedro fez. A pancada que estava levando ali, o chicote, um monte de soldado. Esse aqui é um deles, ó. Não, senhor não. Isso aqui é seu andar te condena, moço. Até sua fala te condena. Você parece demais com ele. Não conhece o homem. Você ficou com medo. Não pode julgar, o pessoal gosta muito de criticar, julgar o cara. Mas cada um no seu lugar, talvez. Qual seria a nossa reação? Né? Então, Jesus não falou, mas para um bom entendedor, né? As palavras dele ali dava para entender que ele ia sofrer, o pessoal ia sofrer. Não falou o motivo, qual forma seria, mas ia sofrer. E hoje, trazendo para o dia de hoje, alguém chega na igreja hoje, já quer sair, aquela vontade de evangelizar, né? Mas não passou por um discipulado, não foi ensinado ali. Aí a primeira, nem pancada não, né? O primeiro sopro que tiver já vai cair, vai desistir. Verdade. Ou seja, aí vem lá dessa palavra que você leu ali, que porei palavra na sua boca. Aí vai despreparado, não tá um comunhão com Deus ali, aí na hora que é pra falar ele fica calado, na hora que é pra ficar calado ele fala. Aí troca tudo. Aí igual falou, porque às vezes nem sempre é do jeito que a gente quer, porque a gente quer o caminho mais fácil. A tranquilidade, mas Jesus não quer ali, não. Jesus quer aqui, vai passar por um caminho tribuloso ali, mas de pedra, de espinho, mas é o caminho certo a seguir. Então, hoje está faltando isso, entendeu? Tem muito hoje. Às vezes as pessoas chegam com aquela emoção do momento, mas não é a hora, entendeu? Esperar, ensinar. Paulo, o tempão que Paulo ficou estudando, moço, para ir, Paulo, Jesus derrubou ele do cavalo lá, que chegou, ficou 3 dias, né? Com um negócio no olho. Aí chamou o discípulo lá para orar para ele. Não chegou. Agora que eu me encontrei com Jesus, agora não é agora, não. Ele sentiu que tinha vocação, estudou para ir. Não foi de qualquer maneira. Entendeu? Hoje não, o pessoal chega hoje, igual ele falou que tem baixa um espírito de evangelista. Tem um rapaz que você conhece, que ele falou que está em tal lugar, voltou para evangelizar. Mas de qualquer maneira, entendeu? Aí chega alguém lá, um ateu, vai e ganha ele. Aí vira ateu também. Aí o ateu transforma ele no ateu. Porque ele tá vulnerável. Então não tem preparação, não tem estrutura para receber palavra. Porque igual vai vir um monte de palavra para pessoas. Nós que escuta, nós
Verdade. Na rua a gente escuta muita coisa, o pessoal criticando, falando. A gente tem que ter um filtro, entendeu? Filtrar o que é bom e jogar fora o que não presta. Porque a mesma água, que rega a planta pode regar com água suja. Mas ela vai crescer, ué. Mesmo com a água suja vai crescer. Então ela vai filtrar o que é para ela, porque vai alimentar ela. Nós a mesma coisa. Vem muita coisa suja no nosso ouvido, o pessoal fala um monte de coisa, filtrando ali, o que é bom vai fazer o crescimento, o que é ruim descarta. Vai, Lucas. É isso aí. E a gente vai seguindo. Você falou de vocação aí, né? E tem, para fazer a missão, é que tem que pregar a palavra, quem hoje, trazendo para o dia de hoje. Tem muita gente que vive pregando a palavra, mas dentro dos templos, dentro de igreja, viaja para lá, viaja para cá e tal. Só que isso não é missão, né, pastor? Eu acho que missão é algo além, é algo fora do templo, vamos dizer assim. Eu quero dar um exemplo aqui dos missionários que são enviados para a África, para outros países, e que alguns ainda até perdem a vida lá. Eu acho que essa é a verdadeira missão. Não quero dizer que os que saem pregando igreja não estão fazendo. Só que eu acho que não é a mesma coisa, né? Eu acho que tem uma diferença aí, porque se a gente for pegar até mesmo o exemplo da Bíblia, os discípulos de Jesus fazendo missão, eles pregavam no meio de ruas, praças e tal, e ao mesmo tempo estava pregando, estava sendo apedrejado, estava sendo preso e o pau quebrava. E hoje não, hoje tem uma certa mordomia de alguns que você entra até no Instagram, subindo em avião, descendo de avião, entra numa igreja, uma igreja mais bonita que a outra, que negócio todo, e fala que está fazendo a missão ali. Qual a sua visão sobre os missionários da última hora? Em 2026, pastor. Se nós pegarmos a palavra missão, né, tudo que nós estamos fazendo para Cristo é uma missão, né? Sim. Ou seja, o maior missionário que pisou na terra foi o Senhor Jesus, que ele veio com uma missão. Qual foi a missão de Jesus? Morrer pela humanidade, né? Morrer por povos, línguas e nações. Então, ou seja, a missão eu consigo fazer em qualquer lugar. O que eu não posso é me chamar de missionário pontual. Não, eu só faço uma missão naquela igreja extravagante. Vou usar dessa palavra aqui, extravagante. Sim. Uma igreja que tem um som da melhor qualidade. Isso. Eu vou mandar alguém lá um espia meu, né? Vou mandar um espia meu dar uma observada se a igreja me suporta. Opa, essa igreja me suporta. Tem um ar-condicionado maravilhoso, os bancos acolchoados, do jeito que eu queria. Então, é lá que eu vou fazer. Isso não é missão, isso é status. Sim, isso é status. Missão é um processo do começo ao fim. Ou seja, missão eu faço por onde eu passo. Eu tenho uma missão. E tem chamado, né? Porque eu olho muito e observo muito chamado específico de cada pessoa. Sim. Tem pessoas que Deus chamou para fazer obra fora, missão fora. E depois que ele levantou aquela igreja, parece que ele fica incomodado com aquilo, ele quer ir para outro lugar, aquilo ali para ele não está bom, ele tem que ir para outro lugar. Sim. Ele tem que... Igual Paulo parou numa cidade, ali era um missionário tanto, né? Parou numa cidade, pregou a palavra, o pessoal ficou bravo com ele, bicudo com ele, né? Porque ele falou a palavra de Deus ali. E fizeram o que com Paulo? O povo ainda vivendo no contexto da lei ainda, tudo era na base da pedrada, né? Achava que os discípulos eram passarinho, queria matar na pedrada. Resolveram meter pedra em Paulo, jogaram pedra nele, e a Bíblia fala que ele saiu da cidade como morto. Então eu entendo que pessoas pegaram ele pelos pés e pelas mãos, foi jogado para fora da cidade, ou seja, morreu. Pegaram ele pelos pés e pela mão e jogou para fora. Eu imagino, e é verdade, todo ensanguentado. Sim. As pedras bateram no rosto dele e hematomas veio na hora. E o sangue desceu. Por que tiraram ele como morto? Porque dá a entender que ele desmaiou. Desmaiou, com certeza. Sim. Porque quem botou ele para fora entendeu que ele estava morto. Já morreu. E aí o que ele fez? O quê? Levantou, talvez tirou um pouco do sangue da cara e falou, vamos voltar de novo. Isso é missão. Isso é missão. Sofrer por amor, para a obra. Agora, status não é missão. Eu não estou nem dizendo que é pecado ou não pecado, não estou entrando nesse mérito, estou entrando no mérito da missão. Sim. Eu só não posso dizer que eu sou um missionário, mas eu quero escolher glamour. Eu quero fazer missão só... Jequitinhonha, não. Agora, se me mandar para fazer em Alphaville, aqueles lugares lá, tem que ter um camarim para mim, elite. Isso eu só faço... Deus me chamou para fazer missão nesse lugar. Não, você não está fazendo missão, está indo para cantar, está indo para pregar. Um monte de coisa. Pode ser até louvável a sua ida lá, mas não confunde as coisas, não, porque às vezes a gente confunde
invalida uma palavra tão poderosa como a palavra missão. Verdade. De tanto charlatão que usa nos dias de hoje, acaba invalidando. Então, a missão eu posso fazer na minha casa, a missão eu posso fazer no meu trabalho, ou seja, missão, estou falando de missão mesmo. Sim. Uma missão que eu tenho. Qual é a minha missão no meu trabalho, onde eu passo? É levar o evangelho do Senhor Jesus. Eu tenho essa missão. Qual é a missão do outro? É viajar para a África, viajar para outros lugares. Cada um tem a sua missão. O que eu não posso é confundir isso aí. E talvez usar a mesma palavra de semana passada, gourmetizar, né? Trazer uma coisa elitizada. Não. Missão é sacrifício. Missão é abrir mão de você mesmo. E o que é isso? Abrir mão do próprio eu, por causa de Cristo. Sim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero estar numa igreja em Alphaville pregando? Quero cantar lá? Quero. Eu não cantar, nunca não canto, né? Eu quero pregar lá? Quero. Mas será que eu quero pregar também numa periferia? Né? Não quero, então não estou fazendo missão. É verdade. É isso aí. E muitos, né? Eu conheci fatos, né? De um certo pregador, né, uns 3 mais ou menos, famosos, né, aqui no Brasil, que eles mesmos falaram que eles não cobram para pregar, para levar a mensagem. Só que você nunca viu eles pregando numa congregação. As igrejas que pregam é aquelas igrejas gigantes, que tem um canal de YouTube com muito seguidor, sendo filmado ali com mais de 10 câmeras, entendeu? Nesse caso também fica muito fácil você não cobra. Mas está lá aparecendo para todo o Brasil, né? Sim. Mas enfim, eu só quis complementar a questão do status aí, que, né, às vezes uma coisa não... Você deixar de fazer uma coisa para fazer outra e essa outra também não bater de frente com a verdadeira missão, não está adiantando de nada, porque você pregar dentro do ar-condicionado, pregar aí dentro de uma igreja, igual você falou, cheio do conforto, isso aí todo mundo quer. Eu tive a experiência com um pastor que, claro que ele não vai nos ouvir, é do Rio de Janeiro, e ele vinha muito do Rio de Janeiro para Planalto Serrano, para casa de um pastor ali. E ele ia muito na congregação que eu pastoreava, em Vista da Serra. E um dia ele estava indo para essa congregação, eu nunca vou esquecer disso. Cantava muito, tinha CD gravado, ou tem, eu não sei. Pregava muito, esse homem prega ainda, né? E encontramos com ele ali perto do viaduto para o Alto Serrano. E ele, estava indo para a igreja de vocês estão indo para onde? Nós estamos indo para um culto no lar, na casa de uma irmã, do lado da escola Albalile, lá em Vista Serrão. Eu posso ir com vocês? Falei, vamos embora. E aí daqui para lá, eu era o pastor da igreja, umas 15 pessoas indo e ele junto. E no meio do caminho eu falei, não, ele vai pregar. E esse homem cantou, e esse homem pregou. E eu nunca esqueci dessa história. Eu estou falando história de 15, 16 anos atrás. Eu nunca esqueci. Porque, assim, muito bem vestido, é óbvio, né? O homem estava vindo do Rio de Janeiro, vinha para cá para fazer a obra de Deus. E fazia com excelência, ou faz ainda, nunca mais vi ele. E ele resolveu ir para a gente fazer um culto no lar de uma irmã, lá perto daquele campo ali. E entramos na varanda da mulher, ele sentou junto com a gente. E eu falei, gente, olha aí, é exatamente isso que você falou. Ou seja, eu estou indo para anunciar o evangelho, independente de onde seja. Essa é a nossa meta, independente de onde seja. Eu iria naquela igreja porque é lá que eu conhecia. O povo não está indo lá, o povo está indo para um culto. Mas eu não estou indo a cultuar? Então eu vou para o culto. Isso. Eu achei muito interessante essa história dele. A questão da missão aí, as pessoas querem ir para longe, né? Quer ir para longe, levar comida. Aí confunde, que levar comida já é obra social, não é missão. Missão tem que ter Jesus, missão tem que ter a cruz, missão tem que ter o sacrifício de Jesus para nos dar salvação. A comida é o complemento, para complementar. Porque não adianta você levar só a palavra e a pessoa está morrendo de fome lá. Entendeu? Então você vai entregar a palavra lá e você vai sair, a pessoa vai morrer. Verdade. Entendeu? Mas pelo menos vai morrer com Jesus também, né? Mas tem que ter o alimento, entendeu? Que só o alimento é obra social. Mas a missão, ela vai acompanhada de alimento. A pessoa, igual o pastor falou, tá certo. A missão você faz em quem ficou, né? Que tá orando para a pessoa, ou quem pôde contribuir, que não pôde ir, mas contribuiu, né? Então tem essas formas aí. Contribuir. Você não vai, mas o seu dinheiro tá auxiliando alguém ir. Você não tem um dinheiro e nem tem como ir, você fica orando para aqueles que estão lá. Então, aí você tem várias formas de fazer missão. Você está em casa, está no trabalho, você está levando
O reino, você tá levando o reino na estrada, moço. Nós carregamos o reino na estrada. Isso é importante. Verdade. E às vezes a pessoa não presta atenção à importância de você estar andando no reino. Você está dentro do Transcol, é o reino, está dentro do Transcol, não percebe isso. Entendeu? Então é muito gratificante participar, às vezes, o reino. O reino tem um rei. Se não obedece o rei, como é que você vai participar do reino do rei? Às vezes nós não temos noção, às vezes a gente não para. Quando a gente para observar, que a gente vai ver o quantos missionários sem título, que não são chamados de missionários, que estão de forma incansável entrando dentro de presídio, levando a palavra do Senhor, e entrando dentro de hospitais, levando a palavra do Senhor. Sim. Por que a gente não vê? Você e eu, a gente não vê. Porque às vezes não é nem postado, porque não é a finalidade de postar no status, rede social. Estou aqui no presídio, vim cá visitar. Não faz isso. São pessoas que estão indo levar a palavra com amor. Orar por um enfermo que ele nunca viu na vida. Orar por um presidiário que foi já esquecido pela sociedade. A pessoa vai lá e fala, Jesus te ama. É muitos missionários. Isso é fazer missão. E são pessoas que não têm título. E estão lá. Claro que tem uns que têm feito um trabalho fantástico, de forma sistemática, sai de casa e vai lá e leva a palavra. Então, missão é exatamente isso aí. Agora, a missão e a obra social caminhando junto é glória a Deus, mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. É verdade. Agora, eu queria só inverter esse assunto do enviado, né? Jesus enviou os 12 para uma situação que aconteceu há um tempo atrás, numa agenda que eu e Moisés tivemos, em que o irmão... Lá foi o contrário, aconteceu, foi, irmão, eu orei a Deus e Deus falou que é o momento de eu parar. De eu parar por aqui e para eu descansar, que eu estou muito cansado. Ele era pastor, né, de uma congregação e falou que Deus tinha mandado ele parar. Para descansar, porque ele estava muito cansado. Você acha que isso é possível? Se Deus te chamou para fazer a missão. Depois ele fala, ô pastor, descansa um pouquinho, você está muito cansado. Coloca outro aqui no seu lugar aqui. Oh, Jesus. Não tem resposta. Não, assim... se a pessoa falou que ouviu a voz de Deus, quem sou eu para discutir com ela? Mas o nosso descanso não é aqui. O que eu tenho que pegar, talvez, é a fala do Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Sim. Mas... Porque ia morrer. Só que nós temos que levar em consideração, preciso levar em consideração o meu desgaste físico, o meu desgaste mental. Sim. De fazer a obra de Deus. Estou usando uma forma bem... Um exemplo aqui, o meu desgaste mental, o meu desgaste físico de estar fazendo e parece que estou dando murro em ponta de faca e eu achar que é Deus falando, isso é perigoso. Irmãos, eu estou tentando fazer e nada está acontecendo. Eu acho que Deus quer que eu paro. Só quando eu falo, eu acho que Deus quer que eu paro, eu já quero parar. Exatamente isso. Eu massageei o meu ego ali e botei Deus no meio da história. Amanhã eu já durmo com esse pensamento, depois eu durmo com esse pensamento. Amanhã depois, olha só, amanhã depois eu sonho com isso. O que é sonho? O Freud fala, o que é sonho? Sonho é frustração demais ou desejo demais. Ou seja, tudo aquilo que você pensa demais, você acaba sonhando. Não estou dizendo que Deus não fala em sonho, Deus fala em sonho, mas tem muito sonho. A pessoa está vendo um filme de terror. Não vê não, que isso é de Deus não, gente, pelo amor de Deus. Você está vendo um filme de terror, ele vai, eu sonhei com o filme. Não, você sonhou porque aquilo estava na sua mente. Ou seja, houve um êxtase, uma aceleração ali. Sim. E a obra de Deus tem isso. Tem pessoas que cansam de fazer a obra. Sim. Mas não é porque ele cansou que Deus mandou parar. Deus mandou parar. Deus mandou parar mesmo. Deus usou pessoas. Quais são as estratégias que foi usada? Depois que parou, a obra andou, a obra continuou. Não, a obra deu uma regredida, então acho que não era hora de parar. Não, tem um louvor que fala, não é hora de parar. Né? Então, ou seja, a gente tem que ter muito cuidado de a nossa vontade, a gente achar que é Deus que quer. Isso. Que aí vem aquela tribulação daquela mensagem do homem lá de novo. Se você tocou, você viu, você gostou, você imaginou, então é seu, né? Não é não.
Oh, meu Deus, igual o senhor falou, que às vezes é vontade nossa mesmo de parar. Tem muito né? isso, mas tem muito isso. E aí, igual você falou, a gente fica alimentando aquilo, só que nesse meio tempo, assim como a gente ouviu lá, falou, eu tava orando, já tem um ano que eu tava orando, e Deus respondeu, confirmou que é para eu parar, né? Ou seja, em um ano orando, né, para Deus confirmar para ele que ele tinha que parar mesmo. Mas será que durante esse tempo não chegou pessoas para ele falar, ó, não é hora de parar? Não é hora de parar. E ele falou, não é Deus. Não é Deus. Não é Deus. Porque não era a vontade dele, Sim, né? sim. Aí depois chegou outro, um só, né? E falou, ó, Pode parar. Deus fala que isso está no seu coração aí, é a verdade. vontade dele. Pode parar. Pode fazer, Pode- que ele pode tá... parar. Ele tá... Pode parar à vontade. Pode parar à vontade. Então, eu acho que essas coisas aí acaba não sendo... O que eu fico, né, imaginando assim, pensando, e às vezes até entristece a gente, é de ver essas coisas acontecendo, que a gente sabe que não é... Que Deus não vai fazer isso. Mas enfim, a gente é bom só pra gente discutir aqui. Mas o ruim é a pessoa usar isso, Usar Deus. o nome de Deus, entendeu? Foi Deus que pediu. Falar que foi Deus que mandou, foi Deus que pediu. Fala Isso que- aí é o mais triste. Fala que não entendeu? quer, né? Eu não quero então, mais. exatamente. Eu acho entendeu? louvável, eu não estou dizendo que a pessoa não pode, Deus me chamou para a obra, eu não posso parar. Eu posso parar. Sim, Irmãos, eu estou cansado, eu vou cuidar da minha família, isso. eu vou tirar um tempo aí, um tempo sabático, 1 ano, 2 anos. É normal e é louvável Sim, isso, é louvável sim, isso. com certeza. O que eu não posso é colocar alguém que não falou dizendo que ele falou. Isso. Porque isso é da consciência. Tem uma hora que eu vou dizer, gente, isso está me fazendo mal. Uhum, E pode fazer mal? Pode. com certeza. Porque às vezes tem pessoas que abraçam a obra de Deus de uma forma tão grande, tão grande, tão grande. Só que ele tem que entender, isso aí às vezes a gente tem que ter muito cuidado com a fala para não ser mal interpretado. Nós temos que entender que não é nós que somos a noiva, o noivo da igreja. Nós estamos apenas aqui para... A pregação até recente falou sobre isso. Nós estamos aqui apenas para cuidar da noiva. Ela já tem dono. Então, eu não tenho que morrer por um povo que alguém já morreu por eles. E qual é o meu papel? É cuidar do povo que ele morreu por eles. Isso. Então, de quem é o povo? O povo é de Deus. De Deus. A igreja pertence ao Senhor. E eu tenho que cuidar dela com zelo. Com zelo. Mas com zelo mesmo. Mas ela pertence ao Senhor. Observa só. Todas as pessoas que passam por esses problemas, ele vai dizer, a minha igreja. Isso. A minha igreja. Quando ele fala minha igreja, porque interiorizou tudo dele. Então, eu estou perdendo, eu estou perdendo, eu estou perdendo. Gente, a gente não perde. Você não perde aquilo que não é seu. Isso. Verdade. Gente, quando foi seu? Né? Deus te colocou ali como um administrador. Eu estou ali na IAD de Comunhão como um administrador. Sim. Um dia meu tempo vai passar. Deus falou comigo e já acabou. Um dia meu tempo vai passar. E amém por isso. Amém Sim. por isso. Vai vir outras pessoas para cuidar do povo que é de Deus, da obra Sim, que é de Deus. Eu acho muito lindo e muito louvável. Irmãos, eu não quero mais. Eu estou cansado. Ser verdadeiro. Se vai né? ser vontade de Deus ou não, é uma outra história. Mas eu acho que a verdade ela é fundamental, irmãos. Claro. Eu E tirei Deus tá vendo, né? e Deus, exatamente. Isso. Mas a gente, o ser humano, o adulto, ele precisa aprender a assumir responsabilidade. Sim. Eu quero dar uma descansada. E glória a Deus por isso. Isso. Amém, né, Moisés? Né, Moisés? Concorda, Moisés? Sim, concordo, né? A pessoa, às vezes, quer tomar uma atitude, uma decisão ali, coloca sobre alguém a culpa. Você vem do início lá, né? Adão culpando a Isso. mulher. Foi a mulher que tu me deste. Síndrome de Adão. Ah, não, foi a serpente. Então, um foi jogando pro outro. Então, esse vem ter hoje. Caçando um culpado das atitudes que a pessoa vai tomar ali, não quer se responsabilizar e falar que é ele. Dá uma pausa, dá um tempo. Amém, sou eu, né? Então, isso é importante, ter essa visão aí. É isso aí, gente. Vamos caminhando pro final aqui, né? Que a hora não espera. Mas vamos caminhando pro final. Desde já eu agradeço você aí pela sua audiência. Você está aí até agora assistindo a gente aí, está ouvindo. Tenho certeza que está sendo gratificante aí, né? Na sua vida. Eu estou aprendendo e eu tenho certeza que eles aqui também estão aprendendo, estão ensinando. Nós estamos mais aprendendo Mais hoje, né, aprendendo que pastor? Estamos aprendendo. Estamos aprendendo. Ô, Senhor. Vamos... Deixa eu ler só o último versículo aqui do capítulo 10, que diz aqui. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, a mim
E quem me recebe, a mim recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Foi aquela fala que você citou aqui, né? Que as pessoas que tratam com diferença, né? Aqui tá, Jesus mesmo está falando para todo mundo ser tratado dentro daquilo que... Lê a parte A do versículo, só as primeiras palavras. Quem vos recebe a mim, quem vos recebe a mim... não, tem uma vírgula aqui. Deixa eu ler com vírgula, né, gente? Quem vos recebe, a mim me recebe. Olha só essa parte aí. Então, observando aqui, tem muitas pessoas que acham muito bonitinho ser pastor. Uhum. Muito bonitinho. E aí acaba achando, você o pastor, eu você. Só que às vezes coloca em um jugo que não é para ele e vai sofrer a vida toda. E vai virar uma resistência em cima de resistência. Quando o Senhor chama, o povo vai achar graça. O povo vai achar graça. Porque o povo vai receber aquela pessoa e automaticamente recebendo quem? O próprio Cristo. É ele que está dizendo isso aí. Então, por isso que você vê pessoas falando, eu quero... E você vê gente que vai tentar ali, vai nadar, e não vai chegar em lugar nenhum, justamente por isso. Porque não vai ter. E esse versículo é tão forte. Quem recebe alguém como um profeta, e a Bíblia fala, um teu versículo que diz o seguinte, quem almeja o episcopado ou pastorado, excelente coisa almeja. Gente, o excelente não é quem almeja, o excelente é o que está sendo almejado. Assim, eu não tenho excelência nenhuma em mim. Tenho excelência naquilo que eu estou buscando. Sim. Então, agora, olha só, quem deseja episcopado, excelente coisa deseja. Então, olha a excelência que está aquilo que eu estou desejando. Será que eu estou à altura daquilo? Olha aqui. Aí, às vezes, a pessoa não está na altura daquilo, porque, às vezes, a arrogância não deixa, a prepotência não deixa, muita coisa não deixa. Mas ele quer aquilo. E vai ficar sempre nadando contra a maré. E parece que Deus não está fazendo. Não é porque Deus não está fazendo. É porque você não conseguiu entender a lógica. Ou seja, o que Deus quer fazer nessa história toda. Então, por isso que a Bíblia deixa claro que quem dá obreiro, quem dá pastores, quem dá é Deus para a igreja. É Deus que dá. Por isso que Deus deu, a igreja recebe, a igreja recebendo o que Deus deu, recebeu Deus junto. Sim, é o que você está dizendo aí. Verdade. É muito forte. É a relação do pastor lá, que Deus não deu a igreja para o pastor, né? Deus deu o pastor para a igreja. Exato. Aí confunda, aí inverte. Cuidar da igreja. Cuidar das ovelhas. Aí inverteram. Não, as ovelhas têm que cuidar de mim. Entendeu? Não, é o contrário. O pastor tem que cuidar da ovelha. Verdade. Quando Jesus, né, falou com Pedro, né? Pediu para ele apacentar. Apacenta as tu me amas? Minhas. Apacenta as minhas ovelhas. Exatamente. Dele. Ou seja, deixou Pedro para cuidar das ovelhas dele, né? Então o dono é quem? É o mestre. Patrãozão lá do céu. Vamos para o último versículo aqui para a gente finalizar. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Um copo de água, hein? O que é um copo de água para nós? O que é um copo de água para alguém? Mas isso faz diferença. Sim. Olha o valor que Deus deu para quem Ele chamou. Né? É o valor que Deus está dando para quem Ele está chamando. Então, por isso que do início ao fim que foi lido aí, falou, né? Não leva roupas demais, não leva isso, não leva aquilo. Porque a trajetória do início que foi lido até o finalzinho aí, ó, é Deus cuidando de tudo. Deus cuidando de tudo. Ou seja, por que alguém deu água? Porque Deus enviou alguém. E esse alguém que Deus enviou, além de Deus enviar, Deus abençoa ainda. Ou seja, por eu te dar um copo com água, eu estou sendo abençoado. Se quiser ir lá em casa, tem bastante, tá bom? Conclusão do ID, Moisés. Vamos lá para a parte final. Jesus falou, assim como o meu pai me enviou, eu envio a vós. Né? Então ele deixou uma responsabilidade muito grande para a galera. E hoje, esse ID abrange até hoje. Aquela palavra dele vale até hoje, continuamente. Entendeu? E o ID de hoje nada mais, nada é que conhecer pessoas e anunciar a eles
fazer com que essas pessoas conheçam Jesus. O ID é isso. Andar com pessoas e fazer com que essas pessoas conheçam Jesus. Através do seu testemunho. Através do seu testemunho. Através da sua vida. Você anda com pessoa. O andar é para conhecer. Tem pessoa que está na igreja, aí tudo é pecado, tudo é errado, eu vou me trancar na casa, fecha a janela, fecha a porta, fica lá quietinho. Entendeu? É fácil demais. Agora abre a porta, abre a janela e vai para a rua. Ali que você vai mostrar, porque você não tem como você mostrar para quem dentro da sua casa. Verdade. Igual outra vez eu falei, que se Jesus está na sua casa, os vizinhos vão perceber. Você não precisa bater sineta, Jesus está aqui. Não. Que se Jesus estiver na sua casa, você vai conhecer. Então, o ID de Jesus é isso. É igual o pastor. É em casa, no trabalho, em qualquer lugar que ele for. Então, o ID de Jesus é esse. Caminhar com pessoas, porque se em casa você não vai caminhar, em casa você está clausurado, você está preso. Então, caminhar com pessoas, quando no momento que você está caminhando com as pessoas, você não vai estar escondendo. Então, as pessoas vão conhecer Jesus através de você. Então, o maior ID é isso. Fazer com que as pessoas conheçam Jesus nessa caminhada junto. Lindas palavras. É isso. Vamos lá, pastor, para finalizar, suas considerações finais aí, mas concluindo aí essa mensagem do ID de Jesus. Conclusão. Vamos concluir no ID de Jesus. Porque tudo que nós falamos aqui, a finalidade é uma só, né? Sim. Então vamos finalizar. Você falou, tá aprendendo, rapaz. Eu tô gostando de. Eu tô aprendendo aqui, você. Por isso que eu fico do lado. Ele tá falando bonitinho, rapaz. De um tempo pra cá, ele tá falando bonito demais, mano. Começar a anotar as palavras dele agora. Né? Trouxe um caderninho agora. Oh, Jesus. Depois eu vou nos cortes dos vídeos lá e vou pegar as falas. Bom, gente, vamos ser bem simples e prático. Todo cristão tem chamado para levar a palavra de Deus? Todo cristão tem um ID interiorizado nele? É uma pergunta que eu faço. E respondo sim. Porque às vezes você vira para um cristão e fala bem assim, você faz o que na igreja? Não faço nada. Antigamente falava assim, eu sou crente de banco. Sou membro de membro de banco. Prego, prego. Gente, todos nós. Existem pastores que estão pregando hoje. Porque tem irmãzinha que nunca cantou, nunca pegou o microfone na igreja, nunca fez nada que sustenta aquele irmão de oração. Nunca fez nada visivelmente falando, né? Sim, sim. Então, ou seja, olha o chamado de Deus para cada um. Deus tem um chamado, um propósito para cada um. Existem pessoas que são sustentadas através da oração. Existem pessoas que são sustentadas através do clamor. Às vezes, enquanto eu estou em casa, dormindo até tarde, existe alguém orando de madrugada. Abençoa o pastor Gilvan, abençoe fulano de tal, abençoe a família deles. Senhor, dê o livramento na trajetória, por onde passar. Então, todos nós temos um chamado de Deus. E cada um de nós exercer o chamado de Deus na vida. O que nós não podemos é deixar para amanhã. Nós não podemos deixar para amanhã. Quando a situação melhorar, eu faço. A situação não vai melhorar. A situação não vai melhorar. Porque se eu dependo dela melhorar, a situação sempre vai, digamos, melhorou uma, vai piorar a outra. Melhorou uma, vai piorar a outra. Então, é aquilo que você falou anteriormente, eu disse, dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor nas condições que nós temos hoje. E quem disse isso é o filósofo, né? Para quando a condição melhorar, a gente fazer melhor ainda. Então, qual é a minha condição de levar a palavra de Deus hoje? Eu tenho condições de fazer isso? Não, eu não tenho. Mas o que eu posso fazer? Deus me deu uma boca, Deus me deu uma forma de andar. Por que eu não levo a palavra? Sim. Então, cada um de nós precisamos parar e observar. Nós temos o chamado do Senhor. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Então, a Bíblia fala que nós temos que levar a palavra, a Bíblia fala que nós temos que usar o ID de Jesus, a Bíblia fala que nós temos que fazer discípulo. O maior pedido de Jesus é que nós possamos fazer discípulos. Discípulos, o que é discípulo? A minha época vai passar. Quem eu deixei? Quantos que eu fiz? Porque se nós aqui agora, todos nós que estamos aqui, você que está nos ouvindo, nós pararmos de fazer discípulo, daqui 10, 15 anos, a igreja vai acabar. Eu estou usando porque a gente sabe que não vai acontecer porque Cristo não deixa, mas é um exemplo. Vamos ficar 50 anos sem pregar, a igreja acaba. Na prática ela acaba. Mas por que ela não acaba? Porque se eu parar, você não para, o outro não para. Deus levanta alguém lá do buraco para levar a palavra, porque Deus ele faz isso. Só que Deus te chamou para levar a palavra, Deus te chamou para anunciar, mas como eu vou fazer isso? O Senhor Jesus já te mostrou como fazer isso. Então não para não.
Amém. E hoje temos, né, a internet também, que ela nos dá essa oportunidade e esse alcance maior, né, de alcançar pessoas aonde nós não podemos ir, aonde a gente não consegue ir. A internet, né, hoje ela é um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Sabendo usar é uma bênção. Sabendo usar. Então, temos que agradecer a Deus pelo tempo que nós estamos vivendo, porque eu acho que nenhum de nós suportaria o que os profetas, o que os discípulos de Jesus mesmo suportaram. Acho que nenhum de nós suportaria, não. Porque, como no meio de toda essa conversa que nós conversamos aqui, nós falamos sobre pessoas em que às vezes estavam com a enfermidade e já queria jogar Jesus na parede. Imagina sofrer o que os discípulos sofreram, né? Imagina ser apedrejado, né, na rua, você está lá pregando a mensagem e alguém te jogar uma pedra. Hoje, dependendo do irmão que estiver pregando lá, ele vai pegar outra pedra e vai jogar também. Pega maior ainda. Chover pedra. Então, a situação hoje está muito complicada. Então, nós não suportaríamos. Então, é agradecer a Deus por nós estar vivendo essa época, porque eu tenho certeza que Deus preparou isso para cada um de nós, que já sabia, né? Deus conhece o futuro. Sim. E sabia já, não. Essas pessoas aqui vão ter que nascer daqui tantos anos, porque não vai suportar tal coisa. Então, mas estamos aqui para levar a palavra de Deus até você, até o seu coração, até na sua casa, onde você estiver, né? E vamos finalizar agora, porque já a hora não espera. E vai dar 10 horas, falta 3 minutinhos. Desses 3 minutinhos aqui, você que está do outro lado aí, né, nós vamos fazer uma oração para a gente finalizar esse podcast, né, nessa noite de hoje. E pretendemos estar aí na próxima semana, né? Quero agradecer desde já aqui o Edivaldo, né, lá de Cariacica, que está com a gente até agora aí. Lucineide Coelho da Silva também, né? A nossa irmã Elizabeth também, né? E você que está do outro lado aí, que não digitou, não falou nada aqui no comentário, mas está assistindo a gente aí também, muito obrigado pela sua audiência. Fique aí para a gente finalizar com oração para você, onde você estiver aí, que você possa receber, né, nesse momento a oração que o pastor, oração forte agora, hein? Pastor, fazer oração forte. Só pra gente, eu entrei nessa fala aqui, só pra gente concluir. Essa questão de oração forte, gente, que o pessoal fala na internet, fala dentro de igreja, fala em outros lugares, toda oração no nome de Jesus é forte, hein, pastor? Toda oração ela tem poder. A Bíblia fala que a oração tem um poder fantástico. Que todos soubessem o poder que tem a oração, orava mais. Pois é. E o segredo maior está aí no nome de Jesus. Então, a oração que você fizer, se for no nome de Jesus, ela é forte, já é forte. Só de ter o nome de Jesus no meio já é forte. Então, tem gente que quer, né, mostrar ali um certo poder e tal. Nós já falamos sobre esse assunto. Mas não vai adiantar nada se não for no nome de Jesus, né? Então, vamos finalizar com oração. Feche seus olhos onde você estiver aí, né? E ore também junto com a gente, onde você estiver, no seu lar, no seu trabalho, na sua casa. Não sei onde você está agora, mas tenho certeza que você vai receber a oração do nosso pastor aqui nesse momento. Fica à vontade, pastor. Amém, queridos. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Louvo a Deus pela sua vida, por estar conosco até aqui. E que esse tempo seja um tempo útil. Nós possamos colocar a palavra de Deus em nossos corações e colocar em prática. Vamos orar. Bondoso Deus e eterno Pai. Senhor, nessa noite, nesta segunda-feira, finalzinho de segunda-feira, Pai, nós buscamos a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Estamos aqui, porque até que o Senhor tem nos sustentado e nos guardado. O Senhor tem sido Deus das nossas vidas, ó Pai. Eu busco a Tua graça sobre cada vida que está do outro lado, pessoas que ouviram a Tua palavra, pessoas que querem, Pai, cada dia mais levar a palavra do Senhor, anunciar o Senhor ao mundo que precisa ouvir que o Senhor é o único e suficiente Salvador. Pai, nós buscamos a Tua graça. Pessoas que precisam, Pai, de cura
Nós ministramos a cura do céu, a graça do Senhor sobre vidas. Pessoas que precisam, ó Pai, de um ânimo, que o Senhor venha fortalecer a alma, trazer, ó Pai, cada dia mais esperança. Aquela esperança colocada pelo Teu Espírito Santo em cada coração. Senhor Deus, que os nossos familiares sejam guardados pelo Senhor. Meu Deus, que essa mensagem, que esse dia de hoje, ó Pai, esse podcast, venha ser um impacto em vidas, em corações necessitados. Que possamos entender cada dia, que há em nós, ó Pai, o chamado do Teu Espírito Santo para anunciar a Tua palavra. Pai, nós ministramos a Tua graça sobre cada vida. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer, Moisés, muito obrigado mais uma vez por estar presente aqui com a gente, nosso pastor. Deus abençoe, muito obrigado por ter vindo, E, gente, estamos aí, se Deus permitir, na próxima segunda-feira estaremos aqui, tudo depende da agenda do nosso pastor, mas se ele não estiver aqui, nós vamos arriscar, né, Moisés? Rapaz, é muita responsabilidade. Nós vamos ver o que a gente aprendeu. Não arriscaria, não. Eu tô aqui, por isso que eu peço para perguntar ele primeiro, porque quando ele vai falando aqui, eu tô criando os gatilhos, engatilhando aqui uma palavra na outra. Jesus. Encaixando as palavras para falar. E assim vamos encerrando, que Deus abençoe, muito obrigado por você que ficou aí até agora aí. Deus abençoe cada vez mais a sua vida. Boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, gente! Foi. A chuvinha caiu, hein? Rapaz, você choveu, hein? Ainda bem que eu entrei com um carro de frente, senão ele ia patinar para subir ali. Ele tá leve. A tração traseira? É dianteira. Dianteira. Aí ela subindo fica leve. Rapaz, semana passada eu fui subir um morro lá em Cachoeira da Pimirim. Ele não queria subir, não. Porque o motor é muito potente. Então você escutava, o pessoal tudo parou na rua. E quem disse que ele queria? Aí tinha uma ruazinha que era contramão, eu entrei na rua de contramão, manobrei lá e voltei. Morro assim lá. Cachoeira também não tem cada morro, rapaz. Eu nunca fui lá, não. Ô lugarzinho, rapaz. Pensa pura, glória a Deus. Pois é. Bom demais. Eu mandei pra ele já. Tem mais gente aqui. Não apareceu pra mim. Marinalda, Irineu, Alves. Pai Senhor, nosso Deus, continua abençoando a vida de vocês, o coração do meu pastor, continua abençoando vocês. Ai, Senhor. É isso aí. Foi legal, foi diferente, não sei se foi o que o senhor preparou para... Eu não preparei não, vim cá para conversar mesmo.